Se eu te falasse que dá para ganhar massa muscular treinando em casa, você acreditaria? Nesse vídeo eu vou te mostrar de fato o que faz o músculo crescer. E no final vou te passar um treino completo para o corpo todo que você pode fazer ainda hoje sem sair de casa. Você precisa entender uma coisa muito importante. O músculo, ele não sabe se você está treinando em uma máquina de 10 mil reais ou usando o elástico dentro da sua casa. O que realmente faz de fato o músculo crescer é o estímulo correto, seguindo os 3 principais princípios do treinamento físico. O primeiro princípio é o volume de séries por grupo muscular, que basicamente é a quantidade total de séries que você faz para um músculo específico ao longo da semana. Não adianta fazer uma série aqui e outra ali. O músculo ele precisa de um volume mínimo de estímulo para crescer. O segundo princípio é a progressão de carga. O exercício ele precisa ficar mais difícil com o passar do tempo. Se você faz a mesma coisa com o mesmo esforço por meses, o corpo ele se adapta e para de crescer. E o terceiro, mas não menos importante, é a intensidade, que é o quanto você se aproxima da falha muscular em cada série. Falha é o ponto onde você não consegue mais fazer uma repetição completa com boa técnica. Você não necessariamente precisa falhar de verdade em todas as séries, mas precisa chegar perto. Quando você não entende isso, o treino vira tentativa e erro. Você faz uns exercícios aleatórios, não vê resultado, se frustra e acaba parando. São elas estabilidade, conforto e progressão de carga. E como você faz esses ajustes eu vou te mostrar na prática. Quando eu digo que só treino em casa, as pessoas imaginam aqueles exercícios infinitos, super leves e sem intensidade nenhuma. Bom, não sei vocês, mas parece que eu tô fazendo um pouquinho de força nesse vídeo aqui. Reproduzir uma máquina da academia em casa não é só copiar o movimento. Você precisa gerar a mesma sensação de esforço que aquela máquina gera. E para isso, 3 coisas precisam acontecer juntas. Se você está se tremendo todo, perdendo o equilíbrio, se desalinhando no meio da série, o seu corpo ele gasta energia controlando o movimento ao invés de gerar tensão no músculo-alvo. Isso faz com que seu músculo receba menos estímulo do que poderia. Como que a gente resolve isso na prática? Primeiro, busca pontos de apoio firmes. Depois, trava as articulações que não precisam se movimentar. E por fim, controle sempre a cadência do movimento, que é o tempo de execução. E não é o conforto do exercício fácil, é o conforto que vem de uma posição biomecanicamente correta. Punho alinhado, postura certa, pegada confortável. Inclusive, a pegada é um ponto que faz toda a diferença durante o exercício. Ajustar esses pontos fará com que a percepção de esforço seja a mais próxima possível de uma máquina da academia. Repara que esses 2 pontos estão diretamente ligados a uma coisa só. Você conseguir direcionar a força para o músculo-alvo, aquele que a gente quer realmente enfatizar naquele exercício. E gerar essa consciência é fator determinante para você evoluir. E o terceiro ponto que precisamos levar em consideração para manter uma alta sensação de esforço é a progressão de carga. E aí vem uma pergunta muito comum. Como progredir carga em casa, sem halteres, sem anilha, sem nada? A resposta? Minhas anilhas são elásticos. Eles são a minha principal forma de resistência externa. A primeira forma é simplesmente aumentar a tensão do elástico. Eles são separados por cor, e cada cor é uma resistência diferente. A segunda é combinar 2 tensões diferentes, ou seja, basicamente você vai colocar 2 elásticos juntos para realizar aquele exercício. E a terceira forma é nos afastar do ponto de fixação, do ponto de ancoragem do elástico. Quanto mais esticado o elástico fica durante a execução, mais difícil fica em realizar o movimento. Combinando essas 3 formas de progredir carga, dificilmente você vai precisar passar de 15 repetições para chegar perto da falha muscular. Isso deixa o treino muito mais dinâmico, sem precisar ficar fazendo 25, 30 repetições para cada série. E agora chegou a parte que você estava esperando. Eu vou te mostrar um treino completo para o corpo todo que você pode fazer ainda hoje sem sair de casa, aplicando exatamente os princípios que eu acabei de explicar. A gente vai realizar um exercício para cada grupo muscular. Bora lá? Começando então com um exercício de costas. Para esse exercício nós vamos precisar da barra fixa de porta e da super band. Vamos pisar lá na super band
inclinar o nosso tronco à frente e puxar a barra um pouco acima da linha do umbigo. Detalhes importantes: manter sempre o tronco parado durante a execução e apertar as escápulas toda vez que puxar a barra contra você. Segundo exercício, vamos para um exercício de peito. Vamos precisar da âncora de porta posicionado em cima da porta, super bend, mosquetão e pegador de cross para facilitar a pegada. Detalhes desse exercício: vamos jogar o quadril encostado lá na porta, estabilizar bem o tronco e aproximar as mãos lá na frente apertando o peitoral. Na volta com os braços mais ou menos ali na linha do ombro, já é o suficiente, e assim dando continuidade ao exercício. Vamos agora para um exercício de quadríceps. Para esse exercício nós vamos utilizar a barra fixa de porta e a super bend. Vamos se apoiar em algo um pouco mais elevado com a perna de trás, perna da frente pisa na super bend e mantém o mais estável possível, inclina levemente o tronco à frente e desce o máximo que conseguir. Muito importante nesse exercício, olhar um ponto fixo para mantermos o equilíbrio durante a execução e assim dando continuidade ao movimento. Nesse exercício vamos trabalhar o glúteo médio, vamos precisar da âncora de porta posicionada embaixo da porta e da super bend. Vamos dar um nó na super bend para encurtar ela. E aqui detalhes do movimento: mantenha-se sempre o braço apoiado na parede, dando mais estabilidade no movimento, e você vai abrir a perna o máximo que conseguir. Percebe que todo o meu corpo permanece parado, é só o meu quadril que movimenta. Vamos agora para o tríceps. Para esse exercício vamos precisar da âncora de porta posicionada mais ou menos na linha do meu ombro, super bend e barra fixa de porta. Você vai apoiar os pés lá na parede, mantendo mais estabilidade, inclina o tronco à frente e estica todo o cotovelo. Deixa a super bend te puxar ao máximo, alongando o máximo do tríceps e esticando o máximo, assim trabalhando por completo o tríceps. Nesse exercício vamos trabalhar os posteriores de coxa, a parte de trás da coxa. Para esse exercício vamos precisar da barra fixa de porta e da super bend. Vamos pisar na super bend com os pés na largura do quadril e agora nós vamos descer o tronco mantendo a postura e alongando a parte de trás da coxa. Não movimenta o joelho na execução e joga o quadril levemente para trás, mantendo sempre a postura do tronco. Muito importante se atentar a esse detalhe. Não perca a postura e tenta sentir a parte de trás da coxa alongar. Trabalhando agora o glúteo máximo, vamos precisar da âncora de porta lá embaixo e da super bend. Vamos dar um nó na super bend, encurtando ela e mantendo tensão durante toda a execução. Dê um braço de distância da parede e jogue a perna lá para trás com o joelho esticado. Sobe o quadril lá atrás o máximo que conseguir, mantenha o joelho esticado, fazendo essa extensão de quadril e ativando bem o glúteo. Outro detalhe: manter sempre o abdômen contraído, só a perna que movimenta. Agora vamos fazer um exercício de bíceps. Vamos precisar da âncora de porta na parte de baixo da porta, super bend e barra fixa de porta. Pode colocar um apoio ali para você sentar ou pode sentar no chão também. Estabilize os seus cotovelos um pouco acima do joelho, estende e flexiona o seu braço o máximo que conseguir, ativando bem o bíceps. Para o ombro eu escolhi esse exercício de posterior de ombro, que é a parte de trás do ombro. Você vai posicionar a âncora de porta na linha do ombro, pega uma super bend com tensão única, estica o braço à frente, mantém o cotovelo estático, tá? Sem movimentação de cotovelo, e pense em dar cotoveladas para trás sem movimentar o cotovelo, somente essa adução e abdução horizontal de ombro, ativando bem a parte de trás do ombro. Mantenha o tronco parado e dando cotovelada para trás. Panturrilha agora, você vai precisar de um degrau que seja fixo, que não movimente. Posiciona o meio do seu pé nesse degrau, desce o máximo que conseguir, alongando bem, e sobe o máximo que conseguir. Mantenha o seu joelho semi-flexionado, quase totalmente esticado, só não estica muito para não forçar demais ele. E aí você pode fazer tanto com as duas pernas, quanto com uma perna só. Posiciona sempre o meio do seu pé nesse degrau e trabalha o máximo da amplitude, tanto embaixo quanto em cima. E para fechar o treino, eu deixei por último o abdômen. Vamos posicionar a âncora de porta lá em cima na porta, passa a super bend dentro dela. E na execução, nós vamos pensar sempre em jogar o nosso queixo lá no umbigo, enrolando a nossa coluna e ativando o máximo possível do abdômen. Na volta, não precisa voltar tudo, volta até o ponto que você sentir que o abdômen alongou e dá continuidade no exercício pensando em jogar o queixo lá no umbigo. Sobre quantas séries e repetições realizar, se você está parado atualmente, sem treinar há um tempo, começa com 2 séries de cada exercício na faixa de 10 a 15 repetições. Já vai ser o suficiente para gerar estímulo sem sobrecarregar demais o seu corpo. E se você já treina atualmente, seja em casa ou na academia,
faz 3 séries de cada exercício, também na faixa de 10 a 15 repetições. Aqui eu te mostrei alguns exercícios com explicações rápidas, só para você ter um ponto de partida e treinar ainda hoje. Agora, se você quer algo mais detalhado e organizado, na descrição do vídeo tem meus 3 programas de treinamento, cada um pensado para um momento diferente. Dá uma olhada lá e escolhe o que faz mais sentido para você no seu momento atual. E lembre-se, o exercício ele precisa ser desafiador, ou seja, você precisa terminar a série próximo da falha muscular, que é quando você praticamente não consegue mais realizar uma repetição por completo. Não necessariamente você precisa falhar, mas precisa chegar perto. Se você terminou aquela série sentindo que ia mais 5 repetições, provavelmente está leve, então você precisa ajustar a carga, mantendo sempre uma boa execução. Pronto, esse é o seu primeiro treino completo feito em casa. Agora não tem mais desculpa de não saber por onde começar. Se você realizou o treino, conta aqui nos comentários o que achou. E se você quer algo mais personalizado, como eu disse, os links dos meus programas de treinamento estão aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhada lá que vale muito a pena. Então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos que ficaram até o final. Deixe aqui nos comentários sugestões de temas que vocês querem ver para os próximos vídeos. Deixe aqui também o que você achou desse vídeo. De novo, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.